Estamos de volta com o Jornal da Manhã e agora a previsão do tempo. Quinta-feira, na região sudeste, com tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio de Janeiro e com possibilidade de granizo no norte e Vale do Paraíba em São Paulo. Nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Espírito Santo. Aqui em Paracatu, região noroeste de Minas, sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Há 90% de chance de chover e uma quantidade maior, 20 milímetros. As temperaturas oscilam entre 20 graus a máxima e 28 a mínima. Minas Gerais registrou só neste ano quase 500 mil casos prováveis de dengue. 168 pessoas morreram em 50 municípios e há outros 93 casos sob investigação. O balanço atualizado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde e a situação é de alerta, viu? Enquanto não há uma vacina ou um inseticida capaz de controlar o Aedes aegypti, o jeito é evitar a todo custo o avanço do mosquito. Por isso, uma pesquisa desenvolvida na UFMG pode ser bem importante. O tijolinho é de cerâmica e contém substâncias químicas capazes de eliminar os ovos e larvas do inseto. A nova armadilha foi desenvolvida por pesquisadores da UFMG para combater o vetor da dengue, chikungunya e zika em locais onde ele aprendeu a se desenvolver, no escuro, com água suja e parada. O processo de iniciar a fabricação desse material, né, e chegar a instalar no bueiro, ele é relativamente simples. A gente tem que comprar a cerâmica, ela é um material que já não tem mais patente, de baixo custo, e a gente então prepara os pequenos tabletes, né, cerâmicos para sofrer um tratamento químico. Ele sofre um tratamento químico, depois ele é secado e aí ele está preparado para ser instalado. O produto está sendo testado em 85 bueiros do Campo Saúde da UFMG. Um estudo paralelo mostrou que a população de mosquitos na região caiu após o uso do larvicida. Ele não depende da luz solar, precisa apenas de água para liberar as substâncias que são nocivas às larvas do mosquito. E o artefato foi feito para resistir até mesmo em casos de inundações. O sistema que nós desenvolvemos ele é extremamente eficiente porque ele não se decompõe, ele fica estático, então assim, ele para de funcionar. E aí quando tiver chuva que vai acumular água no bueiro, ou que você tenha uma residência que joga a água na rua, ou que a água de alguma maneira chegue nesse bueiro e emposse, e aí nosso material estaria ali naquele local e faria a profilaxia para evitar a produção de larvas. A instalação dos tijolinhos é fácil. Os pesquisadores utilizam uma corda para amarrar o sachê com 5 larvicidas nos bueiros. A gente vem basicamente instalação simples. A gente tem um sachêzinho com os tijolinhos, que esse sachê ele é fixo, ele é amarrado numa cordinha, e a gente coloca essa cordinha dentro dos bueiros e amarra na boca do bueiro. E já, a partir do momento que já fecha o bueiro, o material já entra em contato com a água. A ação dura entre 5 e 6 semanas. Depois é feita a troca do produto e a coleta de água para análise em laboratório. Os testes ainda são restritos ao campus universitário. O que os pesquisadores buscam agora é apoio para ampliar a distribuição dos larvicidas para toda a cidade. A semana tem sido chuvosa na capital mineira e em outras cidades do estado. E essas chuvas, que chegam todos os anos, trazem as mesmas ocorrências: inundações, pessoas desabrigadas e mortes. E ainda deixam uma dúvida: por que as nossas cidades não estão preparadas para um problema que já sabemos que pode acontecer todos os anos? A resposta está no planejamento urbano. A vida não é perfeita, mas bem que ela pode ser facilitada, não acha? Tudo que é planejado acaba apresentando no final melhores resultados. E quando falamos sobre urbanismo, isso não poderia ser diferente. Mas afinal, você sabe o que é o planejamento urbano? Planejamento urbano é a forma como a gente vai organizar e ordenar a cidade. No que diz sentido a forma como a gente vai utilizar o solo urbano, seja para residência, comércios ou serviços, seja na forma como a gente vai estruturar todo esse tecido e essa malha viária, que são as vias, como os carros vão se deslocar. Com o planejamento urbano, é possível idealizar a melhor maneira de enfrentar as consequências do excesso de urbanismo moderno.
A ausência de uma gestão, de um ordenamento, de um planejamento, traz à cidade sérios problemas. Um bom planejamento urbano é extremamente importante para o funcionamento da cidade e todas as características da cidade, seja de uso, seja de transportes, seja de densidade populacional, locais com mais ou menos pessoas, isso tudo tem que estar fluindo bem para que a cidade funcione de uma melhor maneira, sem existir congestionamento, sem existir problemas de drenagem. Acontece que tudo isso se tornou ainda mais complexo após a chegada da chuva. Várias ruas têm ficado alagadas, casas estão sendo inundadas, dentre outros vários problemas. Esses problemas eles estão relacionados a uma falta de cultura também, principalmente da mobilidade, da dependência do automóvel, né, de uma cidade que foi planejada e pensada com foco no automóvel. Tanto é que a gente percebe que a cada dia que passa as ruas elas se alargam, as calçadas se estreitam e esse problema ele nunca vai ser superado, porque quanto mais prioridade você der a esse automóvel, mais eles vão existir. O WhatsApp é um aplicativo que foi criado para facilitar a vida das pessoas, mas que tem causado muita dor de cabeça. Isso porque ele tem sido usado para aplicar golpes em vários usuários. Um crime que infelizmente está cada vez mais comum. Tema do nosso quadro Justiça em Questão de hoje. Que o aplicativo do WhatsApp foi criado para facilitar a comunicação, isso todo mundo sabe. Mas, ultimamente, ele tem sido usado para aplicar golpes. Wagner que o diga. Eu caí no chamado golpe da OLX. O portal da OLX, a gente faz anúncios de vendas e eu anunciei meu carro e recebi uma ligação e a pessoa se passava como se fosse da OLX e me pedindo, confirmando dados do meu anúncio para poder liberá-lo para divulgação. E nessa conversa toda, ele foi falando toda a especificação do meu carro, tudo, porque já estava lá no anúncio, e ao final eles falaram que me enviariam um código por SMS e que eu falasse o número desse código para liberar meu anúncio. E eu recebi imediatamente esse SMS e falei o código. Na verdade, era um link para instalar o WhatsApp. E quando eles receberam esse código, imediatamente o WhatsApp foi desinstalado no meu telefone e foi instalado no telefone deles. Eles receberam todos os meus contatos. Os criminosos então enviaram mensagens para vários amigos dele pedindo dinheiro emprestado. E dentre todos os contatos, 2 pessoas realizaram um depósito bancário. Infelizmente, 2 pessoas, 2 colegas caíram nesse golpe, né? Um valor de R$1.000, uma outra com valor de aproximadamente R$3.000. Não conseguiram reaver esse dinheiro até hoje, estão processando os bancos também. Eu passei cópia da ocorrência para elas, né? Foram duas mulheres, falando que era golpe, que não era eu, mas a grande maioria, graças a Deus, não caiu. A clonagem do WhatsApp se enquadra no crime de estelionato virtual. Segundo a Polícia Civil, foram registradas de janeiro a setembro deste ano 5.568 ocorrências desse tipo de crime, 55% a mais que no ano passado. O golpe basicamente funciona da seguinte forma: a pessoa tem um número disponível em algum local, em uma rede social, em alguma loja virtual de venda. E esse número, o bandido tem acesso a esse número, liga para a vítima, falando que há algum problema com aquele site, ou enfim, com alguma história cobertura, né? Usando essa engenharia social. Eles entram com esse número solicitando em um novo aparelho o WhatsApp, né, o aplicativo WhatsApp, e o aparelho anterior recebe uma mensagem de confirmação. Eles solicitam essa mensagem de confirmação para a vítima como se fosse uma atualização de um site de venda, por exemplo, e aplicam esse número clonando, entre aspas, o WhatsApp. E aí, usando daquela falsa condição, solicitando valores imediatos. A pena prevista para estelionato virtual é de 1 a 5 anos de prisão. A tipificação é a clássica do estelionato do Código Penal do artigo 171, com pena de 1 a 5 anos. Só que há uma modalidade nova, vamos dizer que é um estelionato virtual. Ao longo do tempo, a sociedade migra, a sociedade muda, vai se alternando. O crime vem junto dessas mudanças e vai migrando também. O delegado dá algumas dicas de segurança para evitar esse tipo de golpe. No próprio aplicativo você pode acessar e fazer essa dupla segurança, já ajuda bastante.
Segundo ponto, ficar atento a esse tipo de ligações pedindo informações. O terceiro ponto, quando você receber uma mensagem de alguém solicitando algo muito emergencial, valores de forma muito emergencial, desconfie. Tente contato de outra forma, tente ganhar um prazo. A vítima, avise em outras redes sociais. Nós temos várias outras formas de comunicação. Avise, olha, o meu celular está com problema, eu estou sem comunicação no WhatsApp. Essas mensagens não são minhas.